Um homem pode até acreditar no impossível, mas nunca poderá acreditar no improvável. Oscar Wilde diz essa frase. Será que é isso mesmo? Fala pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso canal, a mais um vídeo aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui nesse vídeo. Por isso, já peço que você deixe o seu like, pois o seu like é o combustível que mantém esse canal de pé, que há muitos anos venho trazendo vídeo aqui para vocês, trazendo palavras que edificam você, trazendo vídeos que edificam você, traz luz na sua vida aqui neste mundo tão obscuro. Deixe seu like é a retribuição que você dá por esse canal, sempre estar aqui, trazendo palavras boas aqui para você. Então, deixe seu like é muito importante para mim. Sua inscrição, você que não é inscrito, vem para cá, se inscreva, tem muitos vídeos bons aqui para você. Bem, o tema do vídeo de hoje, você pode até estar achando que é um clickbait, né? Mas é para ser também. Jesus, o Messias improvável. Essa palavra improvável, se você pegar no dicionário, algo que não tem probabilidade de acontecer. Isso significa a palavra improvável. E quando nós pegamos a palavra Messias, Messias é esperado por todo mundo. Todo mundo espera o Messias na sua vida. O Messias é aquele libertador. O Messias, no hebraico original, significa libertador, significa aquele salvador. Você vê em filmes de herói, por exemplo. Todo filme de herói é baseado no Messias. Você pega a Marvel ali, pega os Vingadores, pega uns heróis. Todo herói é um Messias da sua história, da história ali do filme. Todo herói é um Messias ali da história. Todo filme é baseado no Messias. Todo filme, você pega um filme e sempre tem uma pessoa que é o herói no final do filme. É a pessoa ali que vai conseguir fazer. É a pessoa ali que vai conseguir trazer uma luz. Então essa palavra Messias simboliza isso. E muitas religiões esperam o seu Messias. Jesus Cristo, ele era um Messias improvável para a sua época. O povo da época de Jesus, os hebreus, os judeus, naquela época eles esperavam um Messias sim, só que eles esperavam um Messias diferente. Eles esperavam um Messias que ia vir com grande poder, com grande poderio militar. O povo esperava um Messias que ia derrotar Roma, pois Roma é quem liderava ali, dominava o povo ali de onde Jesus veio na época. Roma que foi um dos maiores impérios que esse mundo já teve. A história de Roma é muito interessante. E eles estavam ali dominando o povo ali, e logo depois eles começaram a esperar o Messias que ia vir libertar eles de Roma. Só que Jesus, o Messias, ele veio de uma forma diferente. Ele veio numa missão diferente. Porque o povo estava esperando o Messias para salvar eles ali momentaneamente. O povo queria um Messias desse. Só que Jesus ele não veio só salvar. Jesus não veio só salvar o povo hebreu dos romanos. Jesus ele vai trazer algo muito maior que isso. Jesus ele veio trazer a vida eterna. Jesus ele veio trazer a graça de Deus. E Jesus ele foi muito desacreditado. Muito desacreditado. Jesus, você pode pegar, tem um termo em inglês que se chama underdog. Underdog significa aquele pequeno time que de vez em quando consegue ganhar de um gigante. E Jesus, para sua época, ele era um underdog. Aquele pequeno. Aquele que não tinha probabilidade. Que tinha grande risco de não conseguir vencer. Jesus ele era tido como isso na sua época. Não pensem que quando Jesus veio, ele veio sendo recebido por todos. Não. Jesus ele foi rejeitado. E você pode pegar um dos motivos da rejeição de Jesus. Né? O primeiro. Você pega ali em Miqueias, capítulo 5, do versículo 2. Que é um profeta que predizia, que falava sobre a vinda do Messias aqui na terra. E olha só o que ele disse. Ó Belém Efrata, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que vem de um passado distante de tempos antigos. Quem nasceu em Belém era uma cidade pequena. É uma cidade pequena. E Jesus ele veio de Belém, ele nasceu em Belém. Ele nasceu numa manjedoura, na estrebaria. O estrebaria naquela época era um local onde os viajantes iam, quando eles estavam viajando e eles passavam por esses lugares que tinham essas estrebarias, eles repousavam nessa estrebaria
E adendo à estrebaria tinha um lugar onde ficavam os animais. E Jesus ele nasceu nesse lugar, onde ficavam os animais, porque não tinha lugar para a família de Jesus ficar. E como Maria ia ganhar Jesus naquela noite, naquele tempo, eles tiveram que ficar nesse lugar. Então você pega um Messias que veio, que nasceu em uma estrebaria, no adendo de uma estrebaria, numa manjedoura, onde ficavam ali os animais e tudo mais. Belém é uma cidade pequena, um lugar improvável. Quando você ver alguma pessoa assim, né, uma pessoa que um grande esportista, né, você se impressiona, né? A gente se impressiona com grandes esportistas que vieram de lugares pequenos, de interiores, de países distantes, dos lugares que nem... Tem um grande atleta aqui do Brasil, que é o Ramondino, ele veio lá do Acre. E olha o tanto que as pessoas zoam do Acre aqui no Brasil, tanto que as pessoas falam mal do Acre. O cara veio de lá, o cara tá ali, né, internacionalmente ali, no fisiculturismo. Veio de um lugar pequeno, um lugar improvável, mas ele veio de lá. E muitas pessoas brincam: pai, o Ramon, ele veio do Acre, o jovem que veio do Acre está fazendo sucesso. Então, Jesus ter nascido em Belém influencia muito na sua história ali como Messias no meio do seu povo. E ele nasceu no Estrebaria, um lugar que não recebeu honras. Um rei, um Messias que nasceu no Estrebaria, um rei que não recebeu honras, um Messias que não recebeu honras no seu nascimento. Então, você vê o quão Jesus ele era um Messias improvável para a sua época. Mas logo depois ele se tornou o maior de todos, que eu vou falando aqui nesse vídeo. Lá em Marcos, capítulo 6, versículo 4, diz, né, a época que Jesus ele já estava grande, já estava adulto, e ele foi pregar na Galileia, foi o lugar onde ele cresceu. E ele foi rejeitado por todos ali. Quando Jesus foi pregar na região onde ele cresceu, que era a região ali da Galileia, as pessoas começaram a indagar, falavam: mas esse não é Jesus, o filho do carpinteiro? Esse não é Jesus, filho de José e filho de Maria? Ele não é Jesus que morava logo ali, que morava aqui nessa região? Eles faziam essa pergunta indagando Jesus e colocando Jesus como improvável. Eles não acreditavam que Jesus, o Messias, iria vir daquela região. Uma região bem afastada, uma região ali bem delimitada, uma região de mestiços. E interessante, é como se fosse hoje. Vamos pegar aqui. Eu moro aqui num setor aqui de Goiânia. Um setor bastante distante aqui, distante assim, né? Ele, pra frente aqui do meu setor é mato, é tudo mato, né? Tem uma faculdade ali e é uma fazenda, então é tudo mato. É como se Jesus nascesse aqui no meu setor, que se chama Brisas da Mata. Brisas da Mata, então o meu setor é no meio da mata, Brisas da Mata. É como se Jesus nascesse no Brisas da Mata e ele fosse o Messias e ele se dizendo o Salvador, aquele que traz as palavras de Deus para toda a Goiânia, para todo o Brasil. Como assim? Um cara que nasceu lá no Brisas da Mata, cresceu no Brisas da Mata, é o Messias? Então Jesus ele foi indagado pelo lugar, pelas pessoas aonde viram ele crescer, aonde acompanharam o crescimento dele, viu de onde ele veio. Então você pega que Jesus na época dele, ele foi rejeitado pelos seus próprios, vamos dizer assim, vizinhos. E lá em Isaías capítulo 53, versículo 3, quando Isaías foi predizer a vinda do Messias, olha só o que Isaías falou. Isaías falou que ele ia ser desprezado pelos homens, e os homens iam esconder o rosto de Jesus de vergonha, porque os homens iam sentir vergonha de Jesus. Então, Isaías já prediz aqui que Jesus ele ia ser um homem desprezado, ia ser o Messias desprezado. E lá em Mateus capítulo 21, versículo 42, Jesus mesmo fala que os homens rejeitaram a pedra, e essa pedra foi feita como uma pedra fundamental para a obra que Deus estava construindo, para a obra que Deus ia fazer. Deus pegou Jesus e fez dele a pedra fundamental. E Jesus, ele, como essa pedra, ele foi rejeitado e as pessoas duvidaram muito dele. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que Jesus Cristo, ele
foi tido como improvável de sua época. Mas ele não se deixou influenciar por isso. Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo apanhou, Jesus Cristo foi crucificado sem roupas. As pessoas que eram crucificadas na época eram crucificadas sem roupas. Os filmes colocam que Jesus tinha ali o pano tudo bem, mas na cultura era sem roupas. Jesus, ele levou chicoteada, uma coroa de espinhos. Jesus apanhou, cuspiram em Jesus. Jesus duvidaram dele, seus próprios familiares, seus próprios conterrâneos, vizinhos. Jesus foi chamado de Beelzebul. Jesus ele foi chamado de maligno. Jesus ele foi caluniado. Mas ele era o Messias. Ele veio provar que não é pelas forças humanas, mas Jesus ele veio trazer um ensinamento e veio trazer a vida eterna para nós. Ele veio trazer um mapa ali da vida eterna. Muitas vezes você se sentiu improvável, muitas vezes as pessoas duvidam de você, muitas vezes você olha para você mesmo e vê você como improvável. Quero dizer para você que o Messias, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo que venceu a morte, ele foi caluniado, foi tido como improvável. Mas hoje ele está lá. E hoje ele está aqui falando com você, para você não olhar para dentro de si e se ver como improvável. E para encerrar, eu queria ler Apocalipse capítulo 1, versículo 19, que diz assim, 18, perdão. O vivente que morreu, mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Esse aqui é Jesus falando com João. João que escreveu o Apocalipse. E Jesus falando com João, falando, olha, eu vivo hoje. Eu tenho as chaves da vida e da morte. Eu tenho as chaves da vida e da morte. Jesus Cristo, o improvável, o Messias pequeno, o Messias ali que muitas pessoas duvidaram dele, ele se tornou o maior homem que já pisou na história da humanidade. E ele passou por essa vida. Ele poderia ter escolhido. O Pai poderia ter escolhido. Cristo ia nascer nas honrarias. Cristo ia nascer com honras, como um grande líder militar. Não. Ele nasceu pequeno. Ele não quis ser Deus aqui. Ele quis ser pequeno para poder nos ensinar, para poder nos mostrar como podemos vencer o pecado, como podemos ter a vida eterna, como podemos ser pessoas melhores. Ele se fez pequeno, pois éramos pequenos e somos pequenos. Se Jesus viesse na grandeza, ele não alcançaria aqueles que estariam ali no pó, aqueles que estariam ali no chão, aqueles que estariam ali pequenos, presos, pobres, sem esperança. Ele veio como um no meio daqueles sem esperança. Cresceu, se tornou um grande homem influente para aqueles que estavam sem esperança. Porque aqueles que estavam sem esperança olhavam para ele e falavam, olha, ele é o Messias. Ele se fez pequeno por nós. Ele se fez pequeno por você. Se pregou no madeiro por você. Para te dizer que você não é improvável. E que sua história pode ser outra. Essa mensagem, esse vídeo aqui que eu deixo para você. Jesus, tido como um Messias improvável de sua época, se tornou aquele que tem as chaves da vida e da morte. Venceu a morte e hoje vive para todo sempre, reinando sobre todo o mundo, sobre todo o universo. Um dia ele voltará para nos buscar. Iremos viver com ele. O Cristo ressuscitado, o improvável, que mostrou à humanidade que ele é o Salvador, que ele é o Senhor, que ele é o nosso Deus. Ele ama muito você e quer mudar a sua história. Essa é a mensagem, esse vídeo que eu deixo aqui para você. Muito obrigado e até.